Juntos, podemos ajudar a mudar essa percepção. Que tal um novo olhar sobre a vida da pessoa com câncer, como uma jornada a ser conquistada passo a passo? Um caminho pavimentado por vitórias diárias que precisam e devem ser reconhecidas. Uma jornada cada vez mais humana, marcada pela busca de mais qualidade de vida a cada etapa do caminho. Foi pensando nisso que Janssen Oncologia criou a iniciativa Cada Conquista Vence o Câncer. Uma plataforma que faz um convite à reflexão sobre a melhor jornada de cuidado com o paciente. Uma proposta que vai muito além do tratamento da doença. Cada Conquista Vence o Câncer. Busca integrar, conectar e amplificar ações, projetos e informações que façam a diferença. Já demos os primeiros passos, mas ainda há muito a ser feito. O sucesso desse movimento depende da colaboração de todos que fazem parte dessa jornada. Por isso, estamos aqui para lhe propor um pacto. Um pacto que reforça o compromisso com o melhor cuidado para as pessoas com câncer. Integrando e conectando médicos e todos os profissionais da saúde que compõem as equipes multidisciplinares. As associações de pacientes, as redes de apoio, as clínicas e hospitais, os sistemas de saúde. Todos engajados e comprometidos com o mesmo propósito. Faça parte desse pacto pela qualidade de vida de milhões de pacientes. Boa tarde a todos. Eu sou a Soraya Araújo. Vou abrir aqui esse painel. Nós vamos falar exatamente desse vídeo que vocês viram, né? Os desafios e as conquistas que nós estamos tendo para a hematologia, para o mieloma de forma específica. Então, o tema do nosso painel é os desafios, nós já sabemos, mas quais são as soluções para construirmos uma ilha de sucesso para a oncohematologia no SUS? Então, esse debate vai ser sobre a atualização das políticas de oncologia, que é um tema que a gente vem discutindo muito, principalmente nas últimas, eu diria, aí no último mês, na última semana, né, onde a gente teve muitas novidades, inclusive ontem foi colocado aqui pela doutora Maria Inês Gadelha, do Ministério da Saúde, onde ela falou da implementação do QualiOnco, né, que é como implementar esse sistema de melhoria do SUS, né, através disto. E aí, eu vou já pegar esse gancho para a gente falar do que está acontecendo, para conversar com o Pascoal, que está aqui com a gente, né? O Pascoal Marracini é diretor-presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, a ABFIC, e diretor-geral do Instituto de Câncer, Arnaldo Vieira de Carvalho. E também, do meu outro lado, está aqui o Dr. Ângelo Maiolino, que é professor em hemato, que todo mundo já conhece, né? E eu estou brincando aqui, né, que ele é o presidente da Sociedade Brasileira da BHH, vice. E ele está falando, não, eu sou o vice. Então, é o vice, mas o doutor Maiolino também todos já conhecem, está nessa jornada aqui, né, na hematologia conosco há bastante tempo. Então, eu vou começar com essa pergunta. E aí, né, quais são realmente... o que realmente significa isso, essa mudança que está sendo proposta pelo SUS hoje e o que impacta isso para nós? E aí eu queria a visão do médico, né? Queria a visão do gestor, o quanto isso vai melhorar. Concordamos já aqui, previamente, que isso é um avanço, mas o quanto isso melhora? Por favor, quem quer começar? Vou deixar... Doutor Maiolino, então vai lá. Posso começar. Vocês estão me ouvindo? O microfone
Obrigado. Bom, agradecer aí a oportunidade de estar participando nesse evento. Fiquei bastante impressionado com a dimensão, né? Eu acho que eu estive aqui no TJCC, acho que foi no primeiro TJCC, ainda bem acanhadinho ainda, né? E agora alcançou essa dimensão e essa influência, principalmente lutando aí pelos pacientes. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que estar pensando. Eu acho que a gente não tem dúvida que a gente precisa avançar nessa questão da assistência oncológica, né? Então, eu acho que isso é um ponto pacífico. Há um desequilíbrio muito grande nos nossos sistemas de saúde. Eu, representando aqui a BHH, eu não posso nunca deixar de falar sobre a questão da equidade, né? Então, a gente tem aí agora, como um pilar da nossa sociedade, a aspirar um maior equilíbrio entre o sistema de saúde privado e o SUS, que é para todo mundo. Então, nós temos 210 milhões de pessoas que têm o SUS e desses 170 dependem exclusivamente do SUS, praticamente, 160, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Então, a gente entende que há uma necessidade premente de um avanço na assistência oncológica. A gente estava até conversando antes, né, o Pascoal, o Soraya e eu ali na sala VIP, né? Quando chegou o Geraldo Alckmin, então acabou um pouco interrompendo a nossa conversa para a gente, obviamente, dar atenção a ele, né? E o que a gente um pouco desprendeu, claro que a gente não conhece muito o que está sendo proposto, né? Mas alguns pontos a gente entende que são importantes, né? Então, imaginar que vai existir uma orçamentação mais adequada e mais equilibrada para os CACONs e UNACONs, isso é importante. O reconhecimento do mérito, quer dizer, algum tipo de diferenciação por conta da qualidade, do volume, do atendimento no serviço, a gente entende que isso também é um avanço importante. Então, esses pontos, eu acho que vão ser incluídos nesse projeto do QualiOnco, que a gente está tomando ciência por agora, mas é uma coisa que a gente, como representando a BHH, que a gente tem defendido. A gente entende que a tabela, a APAC, que realmente não consegue contemplar particularmente o processo de inovação, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem, sem dúvida, custos crescentes de financiamento, mas também benefícios crescentes. As pessoas ficam falando custos crescentes, você citou o exemplo do mieloma múltiplo, né? O mieloma é um exemplo muito claro de avanço, né? Quando eu comecei a tratar esses pacientes, né, de mieloma, eles tinham alqueran e prednisona para tratamento. Era um desastre como sobrevida, que a gente nem pode chamar, com insuficiência renal, anemia, fraturas múltiplas. O paciente morria rápido e de uma forma trágica. E hoje a gente chama de uma doença, quase uma doença crônica, potencialmente curável, pelo menos com uma cura funcional. Então, assim, isso se deve particularmente à inovação, a medicamentos inovadores que foram sendo introduzidos e foram sendo aprovados. Infelizmente, a gente tem uma distância no sistema público da incorporação desses medicamentos. Então, acho que talvez com uma mudança de financiamento, ou algum modelo melhor de remuneração dos CACONs, UNACONs, da assistência, a gente possa avançar nisso, né? Você entende isso também? Como é que está para os gestores isso, Pascoal? Como é que você tem visto essa mudança? É uma conquista, de fato, para nós? Bom, boa tarde, Soraya. Prazer, mais uma vez, a gente poder estar discutindo essa política pública de oncologia. Eu acho assim, a nossa expectativa é que ela venha para melhorar. E isso é que nós estamos, assim, apostando. Agora, o que eu vejo é assim, eu acho que antes da gente discutir essa nova portaria, a forma como ela vem, se ela vem através de indicadores ou através de incentivos, nós precisamos rever algumas coisas dentro da nossa política. Eu acho que nós não podemos mais hoje trabalhar a oncologia sem uma rede de atenção, que eu acho que isso aí falta demais para nós. Não existe essa rede de atenção.
Então, a nossa expectativa é que a portaria venha, mas ela traga também alguma forma de regularizar essa rede de atenção. Por não ter essa rede de atenção, nós temos uma forma de regulação fraca, assim, que não existe. Você disponibiliza a agenda para o paciente, o gestor, infelizmente, não preenche essa agenda. E nós temos casos aí que, vou citar o caso da Bahia, dos 8 mil pacientes novos que chegaram no hospital que é afiliado da BIFIC, 7 mil foram que bateram na porta do hospital. Somente 1.000 foram regulados pelo gestor. Ou seja, a ineficiência do gestor hoje em regular o paciente com câncer é algo assim que não dá para aceitar, né? Eu acho que, eu brinco muito, eu acho que a família da Hebe Camargo deveria processar o Estado por dar um nome de uma rede de atenção, como é a rede aqui de São Paulo, com o nome da Hebe Camargo, porque também não funciona. Tem pacientes rodando aí 200 quilômetros, 100 quilômetros para chegar num serviço de oncologia. Então, antes de nós discutirmos, e eu acho que a portaria é uma expectativa grande, né? Aí são esses desafios que você falou, né? Que nós já sabemos quais são, né? Então, eu acredito que a portaria ela vai vir para melhorar. Isso, a nossa expectativa é nesse sentido, e agora é o que vem junto com ela, né? Eu acho que nós precisamos de critérios para definir os serviços. Falávamos lá antes que quando da criação de CACONs e UNACONs no país, não houve nenhum benefício para quem é CACON e para quem é UNACON, ou seja, não tem vantagem nenhuma hoje. Conheço serviços que preferem ser UNACON para não ter a responsabilidade de ser um CACON hoje, porque não tem qualquer incentivo por parte de financiamento ou por ser, né, um serviço dessa natureza. Então, assim, eu acho que estamos assim ansiosos para ver essa portaria, ansiosos para conhecer, né? Ontem foi falado aqui, né, sobre o QualiOnco, a gente já tem algumas conversas nesse sentido. Agora essa expectativa mesmo, né? Agora, tudo vai passar, como foi discutido ontem, pelo financiamento. Se nós não tivermos aí um financiamento adequado, como bem colocou o doutor Ângelo, principalmente na parte da disponibilização de novas tecnologias para os pacientes, né, de novos medicamentos, eu acredito que nós não vamos avançar. O mieloma avançou demais, eu acho que essas diretrizes que saíram foi assim, eu acho que foi uma das melhores que saíram nos últimos tempos, né? Então, nessa parte, acredito que avançamos um pouco, mas precisamos avançar muito mais ainda em relação a uma política eficiente aí para os pacientes do SUS. Então, vou aproveitar aqui o gancho. O doutor Maiolino colocou ali algumas questões de indicadores, né? Na sua visão, vou aproveitar aqui, de gestor, né? Como está bem, quais são os indicadores? E aí, eu também vou puxar aqui para o meu lado, quais são esses indicadores que vai ser bom para o gestor, bom para o sistema e também bom para o paciente? E aí, obviamente, nós estamos também num evento que é protagonizado, né, por uma associação de pacientes, eu não posso deixar de falar aqui, que é o quanto vocês estão vendo que também nessas discussões de avanço da política do câncer, nós estamos de fato incluindo, né, o paciente. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a hora que a gente fala em QualiOnco, eu penso, bom, como paciente, eu quero também opinar no quais são esses indicadores, porque o que é qualidade, né? Porque quando a gente fala em QualiOnco é que o governo vai remunerar quem presta o serviço ou quem dá o serviço para nós por qualidade do que é ofertado, né? Então, paga-se por aquilo que é ofertado. Para ficar bom para o gestor, para ficar bom para o médico e também para o paciente, quais são esses indicadores que se pense? Aí a pergunta, vou começar aqui, mas depois, doutor Ângelo, por favor. Bom, na parte do hospital, né, do prestador, o que eu vejo é assim, vamos privilegiar quem atende o SUS, aqueles hospitais que têm um percentual elevado para o SUS.
Nós temos hospitais hoje da BFIC que são 100% SUS. Então, eu acho que esses hospitais têm que ter um olhar diferente. Aqueles que atendem 80%, 90% do atendimento ao SUS precisam ter um olhar diferente. Então, assim, como você falou, estamos privilegiando pacientes, usuários do sistema, né, que é o foco que você falou, nesse sentido. Então, vamos assim, dar uma melhoria para esses hospitais. Indicadores de desfecho, a qualidade do atendimento, do tratamento, né, aqueles pacientes que realmente têm um bom desfecho de tratamento, aqueles hospitais que atendem o SUS na sua integralidade, né? Ou seja, desde o início, desde um bom diagnóstico, desde um tratamento, desde uma boa quimioterapia, de uma radioterapia, de uma boa cirurgia, dos cuidados paliativos, que é muito importante. Nós vemos hospitais hoje, a hora que o paciente chega nessa fase, desculpe o termo, ele acaba descartando o paciente, ou seja, olha, não tem mais o que fazer, você procura um outro serviço para você ser tratado. Não é dessa forma. Ou seja, vamos prestigiar todos que estão ali na sua essência, na integralidade do tratamento. Hospitais que tenham indicadores de excelência, indicadores de qualidade, né? Indicadores na área de enfermagem, indicadores na área médica. Então, eu acho assim, são esses indicadores que nós vamos precisar avaliar, entendemos nós, né, enquanto a BFIC, dentro de uma portaria que seja aceitável para a oncologia. Ângelo. Não, Soraya, não é em nada diferente do que o Pascoal falou. Todos esses indicadores são de extrema importância porque vão significar, no final do dia, um melhor atendimento dos nossos pacientes. Então, exatamente, eu acho que o que precisa ser muito bem avaliado, e esses processos eles têm que ter um rigor de avaliação. Infelizmente, aqui no nosso país, assim, você cria os parâmetros e depois, quando você vai auditar, na verdade, isso não acontece de forma adequada, né? Então, assim, precisa claramente ter essa auditoria sobre a integralidade de atendimento ao SUS, esse é um ponto. Sobre o volume de pacientes que foi, eu acho que o serviço, o CACOM, o NACOM, vai ter que falar, olha, eu tenho capacidade de atender X pacientes. E dentro desses X pacientes, efetivamente, ele tem que atender. X cirurgias, X transplantes de medula, tudo isso, entende? Então, assim, hoje a fila, por exemplo, do CISREG é uma situação, assim, no Rio de Janeiro é um negócio absolutamente surreal, né? Você sabe que a lei dos 60 dias, todas as leis de atendimento a esses pacientes não são cumpridas. Então, assim, isso precisa mudar. Então, eu acredito que você criar esses parâmetros adequados, né, e não é só a integralidade do tratamento, é do diagnóstico também. A gente fala muito, o tratamento é o final aqui da história, né? Então, você tem que pensar no diagnóstico precoce, tá certo? E no acompanhamento pós-tratamento também. Hoje a gente fala muito na questão da qualidade de vida dos pacientes, no mieloma, por exemplo, né? É de uma relevância extrema, porque o controle da doença é de tal ordem que a gente tem um foco na qualidade de vida do paciente, coisa que a gente nem podia pensar no passado. Quer dizer, o paciente está sendo... Então, assim, como é que está sendo feito esse acompanhamento, esse segmento? Então, eu acho que ao se criar esses parâmetros, e eu acho que aí deve ser bem detalhado, né? Eu acho que vai ter um benefício do paciente. E óbvio, claro, que o repasse, né, ser criterioso, né? Claro, alguns serviços também, eu imagino, acho que vocês concordam comigo, podem ter até um upgrade depois de um determinado tempo. Pode colocar isso como meta. Olha, hoje eu não tenho, eu vou ficar, sei lá, tem A, B e C, né? Vamos dizer categoria C, mas eu tenho condições em X tempo de chegar à categoria B. Então, assim, e também a formação, sabe, que é uma coisa que ontem a gente fizemos um webinar sobre tratamento de leucemia mieloide aguda, tá lá na Hemoteca, lá da BHH, para quem quiser assistir. Mas um dos pontos que a gente falou é que, por exemplo, nos testes de diagnóstico, você não vai imaginar que vai ter teste de biologia molecular em todos os CACONs e UNACONs do Brasil. Talvez haveria a necessidade de formar uma rede para diagnóstico também. Então, hoje, cada vez é mais medicina de precisão, o tratamento individualizado. Então, por que não? Dentro
se estruturar melhor essa rede e você fazer, bom, você quer ser A+, então, é aquela coisa do VIP, né? E tem o VIP, a gente sabe que tem o negócio do cercadinho VIP, né? Tem o VIP e tem o cercadinho VIP. Você quer ficar no cercadinho VIP, então você vai ser um centro de referência de diagnóstico molecular. Agora, tem que ter recurso, né? Porque não, eu sei, por exemplo, hoje o INCA tem uma estrutura para fazer qualquer teste, análise proteômica, tudo, mas não pode comprar o kit, quer dizer, então assim, como faz para fazer o custeio, tá certo? Então esses são os pontos, eu acho que eu vejo com bons olhos, porque como está, a gente não tem condição, a gente sabe que vai ficar sempre subfinanciado. Isso, para concluir, eu acho, dessa nossa parte, eu acho que aí também tem que destinar uma parte adequada do orçamento para a execução desse processo. Então tem que haver uma prioridade, aquilo que a gente discutiu já algumas vezes, que é uma política nacional de oncologia. Então não basta só o Quali-Onco, isso é uma política nacional. A organização do sistema para isso, porque a gente não está falando só de tratamento, está falando de diagnóstico e do acompanhamento da rede. É como a gente inclusive comentou ontem, né? Que dentro do orçamento da saúde a gente defina o que é oncologia. E não só no governo federal, mas no governo estadual e no governo municipal também, naqueles municípios que têm serviço de oncologia. Então, eu acho que é isso que nós precisamos, transparência, ou seja, vamos definir valores, né? O doutor Ângelo foi muito feliz nisso. Quanto o governo federal vai gastar, quanto o governo estadual vai gastar, quanto o governo municipal, onde nós temos serviços, vai gastar, ou seja, esteja lá definido esses valores, porque senão a coisa não avança. De forma bem transparente, que é o que nós não conseguimos visualizar hoje. Sim. Né? E aí eu vou até aproveitar, o senhor citou ontem, né? E eu já tinha escutado antes e escutei ontem novamente, né? O senhor falando, né, que hoje o nosso sistema de saúde é o sistema 3D, né? Então, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho aqui para a gente, porque eu acho que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está tendo, que vai muito além da gente ter uma tabela ou ter um indicador, né, ou ter essa nova modalidade, vou chamar de modalidade aqui, que é o Quali-Onco, mas isso isoladamente não muda, como o doutor Ângelo falou, a realidade realmente do nosso sistema. Então, queria que o senhor, você faz essa brincadeira, né, mas é triste, mas a gente precisa escutar para começar a entender um pouco como é que isso funciona. É que, aliás, de sábado para cá ele já não é mais 3D, é 4D, né? Mudou Entrou já. o desfinanciamento no desarticulado, no desestruturado e no desorganizado, né? E infelizmente, esse é o retrato do sistema. Eu não vejo outra forma hoje da política de câncer no país, ela está dessa forma mesmo. E só pegando um gancho do que o doutor Ângelo falou, eu acho que as instituições devem e têm obrigação de disponibilizar para o gestor esses indicadores. Olha, vem cá, vem conferir se eu estou fazendo certinho, se eu estou cumprindo as metas, né, que é uma forma da gente fazer um upgrade aí, se eu estou no B, eu quero ir para o A. É uma melhoria de qualidade, eu vou buscar a minha melhor qualidade para chegar onde eu quero. E com isso, quem vai ganhar são os usuários, quem vai se beneficiar são os pacientes do SUS, né? Então, infelizmente, essa desordem que nós temos no sistema é notória, a gente sabe, nós que estamos lá na ponta, sabemos, os usuários mais ainda, né, dessa desordem, e eu acho assim, a gente precisa melhorar, e estamos vendo aí talvez uma forma de melhorar. Bem disse, do jeito que está, não dá. Eu acho que nós estamos indo para uma ribanceira que, se não frear, todo o sistema vai colapsar. Eu falo isso na área da oncologia, ele vai acabar sendo colapsado. Não dá hoje para se pagar, por isso que eu acho que nem devemos mais falar em tabela, né? Não dá mais para se falar em R$10 uma consulta, em R$45 uma mamografia, não dá, não existe isso. Acho que em qualquer lugar você falar isso simplesmente ultrajante, né? É ultrajante. Então a gente precisa de um novo modelo de remuneração, de uma nova forma de controle de qualidade, e para isso eu acho que
temos que ser transparentes, mais uma vez, abrirmos os nossos números, os nossos indicadores, para que a gente possa ter, que o Ministério venha, ou o gestor estadual ou municipal, venha para conferir, né, se estamos cumprindo com essas metas. E até a própria população, né? Porque se a gente está falando também das contas abertas, que é o que a gente pode ter acesso para saber porque o meu tratamento não está sendo pago, porque a fila está demorando demais, né? E eu não estou conseguindo fazer o meu diagnóstico. Acho que isso também precisa estar posto, porque a população precisa participar desse processo, né? A gente está aqui falando sempre, né, do médico, do gestor. Às vezes a gente responsabiliza muito o médico e o gestor, mas o quanto nós também estamos participando desse processo, até para entender, né? A gente está aqui escutando, né, falando que é preciso melhorar o financiamento, é preciso organizar, mas o quanto nós estamos indo atrás disso. Por exemplo, nos conselhos de saúde, a gente vai lá perguntar se estão alocando verba para oncologia, porque não adianta a gente também ter a política se eu não tiver verba alocada lá, né? Tanto no município, quanto no estado, quanto no federal. Então, assim, o quanto nós estamos participando, né, como usuários, e nós temos essa voz de ir nesses conselhos ou buscar quem está lá para dizer: olha, o quanto está sendo alocado para a oncologia, para a gente ter uma política estruturada e organizada. E aí eu já pergunto, como é que vocês, né, e aí gestores e médicos, participam desses processos de construção da política? Vocês têm acesso, é proativo, ou a gente espera o governo? Como é que está estruturado isso na visão de vocês hoje? Bom, representando a sociedade de especialidade, no caso a nossa Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Então a gente tem realmente é uma estrutura de sociedade que, como vocês veem, ela atinge vários ramos, né, da medicina, ela é bem ampla. A gente trabalha desde na área especificamente de oncohematologia, de câncer do sangue, mas também na área que a gente chama de hematologia benigna, não exatamente, né, das hemoglobinopatias, anemia falciforme, da medicina transfusional, do transplante de medula, das novas modalidades de terapia celular, carticel, enfim, a gente tem uma amplitude aí de trabalho bastante grande. Mas o que a gente entendeu, né? Que ficar somente como uma sociedade científica é um trabalho extremamente importante, né? A parte educacional, o Congresso Cuidados dos Hematologistas do Brasil todo, mas a gente precisava sair um pouco fora disso. Foi por essa razão que, algum tempo atrás, a gente criou um comitê de acesso, que hoje não é só comitê de acesso a medicamentos, que a gente chamou assim, mas é um comitê de acesso entendido como um todo, né? E dali veio esse projeto de equidade. Então, a gente tem ampliado bastante a nossa participação nos 3 níveis de governo. A realidade é essa. A gente já participava de vários organismos, né, da Política Nacional do Sangue, do COSINCA, de uma série de estruturas de organização, mas com essa atuação agora bem regulamentada, até porque até um código de ética nós criamos para todo esse tipo de relação que a gente tem com os diversos atores, a indústria farmacêutica, governo, enfim. Então eu acho que a gente tem que preparar, e a gente tem estimulado as outras sociedades médicas a ter esse tipo de atuação. A gente acha que não pode deixar só para a AMB e para o Conselho Federal de Medicina, porque no final o que a gente quer é que a atuação do nosso médico seja a melhor possível, e que ele não passe pela atenção, pelo drama. Eu estou na universidade, sou professor universitário, eu agora estou na coordenação dos residentes, né? Então, da residência em hematologia lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você imagina o que é para um médico jovem que vai terminar a residência e vai conseguir ali um emprego no sistema privado e, eventualmente, vai trabalhar também no SUS, né? Ele não pode ter uma prática da manhã e uma prática à tarde, entende? Isso é uma das maiores fontes de angústia para um médico, não poder exercer da mesma maneira a sua atuação, entende? Isso é muito difícil. Tanto é que a gente tem notado, quando eu me formei, tá bom, em 1982, vamos falar em datas. 1982,
A minha única aspiração, na verdade, era ser professor universitário e trabalhar dentro de uma estrutura universitária do Sistema Único de Saúde. Hoje, e a gente pode ter uma nova reunião só sobre esse assunto, mas, na verdade, hoje, os médicos que se formam, na sua grande maioria, querem atuar no sistema privado. Tem uma questão de remuneração? Lógico que tem, né? A remuneração, esse é outro ponto, é muito aquém da mínima necessária, né, para um médico que tem um período tão grande de formação, né? E a remuneração do sistema privado é muito superior. Então, isso é um atrativo, mas não é só isso. É também a questão da condição de trabalho, tá certo? Então, assim, se você vai para um hospital que não tem a estrutura adequada, onde faltam material, onde falta medicamento, onde os medicamentos não estão incorporados, onde você tem que fazer uma rede de auxílio para pedir empréstimo, ajuda de alguma coisa, você não consegue reter esse médico durante muito tempo ali. Então, isso me preocupa muito, honestamente, como professor universitário, isso me preocupa bastante, porque se a gente não tiver médicos preparados para exercer essa função de um alto grau de especialidade, como é a hematologia, como é a oncologia, difícil. A gente tem casos assim de demissão em massa, de gente saindo. Eu não vou nem citar o nome dos hospitais, mas ficando 3, 4 anos, no máximo, aí por uma OS, uma organização desse tipo, e quando chegam algum convite, a pessoa não se cria um vínculo mais, entende? Um vínculo institucional, né, como a gente criava no passado. Realmente, a minha geração era isso. Vamos trabalhar, ainda era INAMPS, vamos fazer um concurso no Ministério da Saúde, trabalhar no INAMPS e trabalhar na universidade. Então, era o maior sonho, que a pessoa, o concurso dificílimo para entrar na universidade, de ser professor universitário, continua sendo, na USP, em alguns lugares, mas assim, não tem mais o mesmo atrativo. E isso tem que ser uma preocupação, afinal, é a formação desses especialistas que a gente precisa ter, né? Então, esse é um outro ponto importante. E isso, né, que você falou, passa de novo e a gente volta, né, para o tema que é da organização de novo, né, do sistema, do financiamento, porque quando a gente fala, e é bom que todos, né, entendam, e eu sei que tem muitos pacientes aqui nos ouvindo, é que quando a gente fala em financiamento, né, ou pagamento, né, o orçamento, a gente não está falando só de pagar o medicamento, né? Nós estamos falando de pagar toda a estrutura, desde o porteiro, a hora que a gente entra lá no hospital, né, o segurança, o pessoal da faxina, organização, o médico, né? E aí a gente entra na questão dos exames e tudo mais. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de financiamento, de orçamento, de pagamento, né, de tudo isso que a gente está falando, a gente tem que fazer a conta completa. Não é só a conta do medicamento ou do exame que está sendo coberto ali ou não. Temos toda essa estrutura, né? Como é que é isso? Então, por isso que eu disse da importância da integralidade no sistema, né? Não eu acho que hoje não dá para a gente falar, como eu falei, uma consulta R$10, um exame 45, ou seja, uma quimioterapia 2.200, não. O tratamento é como um todo. Qual é o valor desse tratamento como um todo? Então, não dá para se falar hoje em câncer fragmentado da forma como, em termos de financiamento, vamos colocar dessa forma, né? Então, a gente precisa fazer uma reavaliação disso. A expectativa é que a nova forma de pagamento, o ministro essa semana mesmo já colocou aí alguma coisa em termos de DRG. Então, assim, nós precisamos definir, né, não mais o pagamento fragmentado, mas definirmos o pagamento como um todo. Essa assim, a expectativa. Mas aproveitando só para colocar o que o doutor Ângelo colocou, em relação à expectativa do médico, né, a dificuldade de manhã ele prescreve um tratamento, à tarde outro, é isso que nós precisamos melhorar. Aí vamos, 2019, quase 800 milhões de ações judiciais, né? Precisamos melhorar. Eu entendo a lei que trouxe aí a incorporação de novas tecnologias. De quem é a responsabilidade do financiamento?
É só do governo federal? Não, lá fala que o sistema é tripartite, a responsabilidade é tripartite. Então, aí sim fica essa dificuldade para o médico, a dificuldade para o prestador que está lá na ponta, né? E pior ainda, para o usuário. Esse é o pior ainda. Esse que assim a gente sente mais, né, enquanto hoje nós como prestadores, né, e não poder dar um tratamento de qualidade para o paciente, né? Aquilo que ele realmente merece, aquilo que é preciso que ele tenha. E é isso que nós estamos buscando, né? Essa é a nossa expectativa em relação, talvez, a essas melhorias, né? Com essa portaria. Assim, que venha também, Soraya, ser discutido a quatro mãos. São 4 atores que nós temos hoje no sistema. É o gestor, que é o governo, né? O poder público, são os prestadores, né? Os usuários. Esse acho que tem que estar no sistema, você fez essa provocação, né? E a própria indústria farmacêutica. Eu acho que esses 4 atores precisam estar hoje numa discussão de política pública de câncer, né? Nós estamos lá, enquanto a BFIC, no Consinca, temos feito propostas, temos buscado alternativas, mas não é só, porque a gente sabe que tem muitas portarias que ela vem de uma forma incisiva. É isso aqui, tem que ser isso, a partir do dia tal, tem que se cumprir. Não, não é. Nós precisamos de uma ampla discussão com esses atores hoje para uma melhor política. Excelente. Como o doutor Ângelo falou, né? Não adianta a gente ter o serviço e chegar no fim do dia o que a gente quer, né? Como profissional também é que o nosso paciente seja atendido. E aí é tanto, vamos falar aqui de uma parte mais administrativa, da organização, como do próprio médico que está no dia a dia. E aí eu vou aproveitar aqui e falar, a gente falou aqui, né, dessa construção da política, e aí eu vou puxar aqui um pouquinho para o mieloma. A gente teve algumas mudanças, né, no último ano. E aí eu queria entender, a partir desse movimento que vocês fazem, né, na BHH, que o senhor lidera e tudo, e que tenta organizar um pouco, né, desse sistema ou dessa interlocução, como é que foi esse processo aí? Houve a participação de fato? Precisa ter uma participação um pouco mais efetiva? Porque eu entendo, e aí eu estou aqui falando como sociedade, que o que a gente tem posto hoje, embora as conquistas tenham sido grandes nos últimos, 2 anos, eu vou falar aqui, né, mais ou menos, a gente ainda tem um gap grande, porque hoje nós temos tratamentos, né, que já estão sendo usados, prescritos, né, e que não são cobertos, né, e que em alguns lugares são cobertos, porque vai ter a entrada lá do próprio sistema local, que acaba fazendo, né, uma complementação desse pagamento. Então, de manhã a gente tem, né, um atendimento para o médico, à tarde o médico faz outro. Mas o paciente que está num lugar também tem um atendimento, e quando ele conversa com um paciente que é de um outro estado, semana passada nós tivemos essa experiência, conversando com pacientes de 9 estados diferentes, de mieloma, né, de associações de pacientes. Cada estado tinha um atendimento diferente. Alguns tinham acesso aos exames, outros tinham um medicamento que o outro não tinha, né? Como é que está essa trajetória? A gente tem um marco agora, que é a publicação, né, do DDT. DDT, gente, são as diretrizes terapêuticas, né, para mieloma. Ela contempla as necessidades dos médicos, dos pacientes e dos prestadores para trazer isso, né, que você falou agora, que é, no fim do dia, atender bem esse paciente e trazer essa qualidade de vida, ou deixá-lo como um paciente um paciente crônico? Soraya, pergunta de milhões, né? Eu sei, então, profundo. Não, mas obrigado pela pergunta. É uma oportunidade da gente contar um pouco dessa história, né? Para talvez algumas pessoas pode parecer simples, mas é um processo de incorporação que tem a sua complexidade. Não, na verdade, assim, citando o exemplo especificamente, então, do caso do bortezomib, que foi o que a gente conseguiu incorporar à Conitec. O processo todo, antes da incorporação à Conitec, havia vários cacões e unacões, até pela relevância do medicamento, não havia como contestar a eficácia, né? Já era um medicamento há quase 15 anos aprovado por liberalidade, mesmo que a APAC, né, não cobrisse, havia um financiamento, mas assim,
limitado no número de tratamentos. Então, você vê que já a coisa complica, né? Os financiamentos locais, né? Que é isso que o Dr. Pascoal local, falou. do próprio hospital, da própria unidade que decidia, eu vou usar o meu recurso de algum lugar e vou botar aqui, mesmo que a PAC não cubra. Do momento que você incorpora a Conitec, esse é um trabalho que eu acho que a sociedade tem que exercer, porque, na verdade, assim, nós fizemos a submissão como a BHH. Então, assim, é importante ter em mente que é um dever da sociedade também fazer essas submissões, certo? Então, assim, a gente... e depois acompanhar o processo. Muitas vezes ocorre a aprovação regulatória, a incorporação à Conitec, e o financiamento não é adequado. Felizmente, no caso do Bortezomib, a gente conseguiu majorar o valor da PAC, houve um entendimento da parte financeira que cobre hoje o tratamento. Então, mas para algumas situações isso não acontece. Esse é o problema. Alguns medicamentos são incorporados à Conitec e o valor, por isso que talvez esse novo modelo possa resolver de uma vez por todas essa questão, tá certo? Então, assim, fica esse gap. O ADDT, a gente sabe, é uma diretriz de utilização, é uma recomendação, mas não implica necessariamente, como é um PCDT, né, em que você há geralmente uma aquisição centralizada daquele medicamento mais específico, há a necessidade de ser efetivamente utilizado aquele tratamento naquela situação. Então, assim, fica um pouco vago, né, na realidade, se aquele CACOM ou NACOM vai incorporar dentro da sua diretriz de utilização do dia a dia aquele tipo de tratamento. Cabe sim, e eu fiz isso durante muitos anos lá no hospital universitário, uma pressão do médico da ponta, do chefe do serviço. Ele tem que se expor também, tem que chegar a bater na porta do gestor, lá na farmácia, olha, está recomendado, nós temos que... mas a PAC não cobre, mas você vai utilizar recursos outros para fazer esse tipo de tratamento. E com o Bortezomib, no passado, antes da incorporação, a gente fez exatamente isso, né? Mas, assim, começa a depender muito da iniciativa individual, da liberalidade do gestor. Não há uma segurança para o paciente, e nem para o médico que está prescrevendo, que ele efetivamente vá fazer aquele tratamento. E isso é complicado. Então, eu tenho uma esperança, vamos dizer, talvez nesse novo modelo, que ao se redigir uma DDT, que ela possa ser aprimorada com um grau de evidência mesmo que a gente tem hoje, né? Às vezes os comparadores que são utilizados não são os mais adequados quando você faz uma DDT. Você compara os tratamentos inovadores com o que é disponível no sistema único. E aí, como faz? Porque são tratamentos de 15, 20, 30 anos, que são tratamentos com um custo... Então, vai sempre perder no impacto orçamentário, né? Sempre vai perder, né? Um medicamento inovador não tem muito como, tá certo? Então, assim, a gente precisa realmente ter um sistema, precisa ter avaliação de tecnologia de saúde, pô, lógico que precisa ter uma Conitec forte, é evidente que precisa, a gente não resta dúvida que isso é necessário, mas isso tem que ser feito de uma forma que a análise econômica, né, não seja superior em todos os sentidos à questão da efetividade, né? É isso que a gente precisa estar atento. O que eu vejo é assim, né? Nós temos duas coisas, uma é a realidade e outra é a possibilidade, né? O doutor Ângelo falou da realidade e está aí, o médico está lá na ponta, ele prescreve, é uma realidade, né? O medicamento é uma realidade. Agora, e a possibilidade? Né? Que é o outro lado, de quem está na outra ponta, como vou falar, dos prestadores, né? É possível isso? Há a possibilidade disso? Né? Então, são duas coisas que eu vejo que a gente precisa acertar. Essa equação, realidade e possibilidade, ela tem que ter um denominador comum, né? E talvez aí, nessa nova forma, se fala que a PAC hoje não é uma forma de remuneração, o Ministério fala muito disso. Tá bom, então precisamos buscar um outro caminho que seja compatível com a realidade, que seja possível a realidade. Então, assim, temos que buscar.
temos que chegar em alguma coisa, temos que definir alguma coisa, porque da forma que está, não dá. A lei da incorporação tem 10 anos, é nova ainda, mas eu acho que a velocidade que estão vindo essas novas tecnologias, a gente precisa ter um outro olhar. Por isso que eu falo que a oncologia precisa ter um orçamento específico, ela precisa ter um número definido e irmos assim, esse número, né, como foi falado ontem, né, o Carlos falou na mesa do financiamento, esse orçamento ser indexado anualmente. Não é ficar também parado. Eu defino 1.000 e esse 1.000 vai ficar aí por 10, 15, 20 anos. Não Aconteceu com a né? PAC, né, Pascoal? Então, exatamente. Que ainda, para outras, a gente está falando de mieloma que melhorou, né? A gente teve aí um acréscimo, mas outras continuam Sim, com o mesmo valor há 10, 12 anos. Vou buscar o Isso. exemplo da tabela de cirurgia, ela foi revista em 2012. De lá para cá não houve mais nenhuma revisão. 10 Né? anos. E não mudou. Nós temos novas técnicas de cirurgia, né? Por vídeo. Robótica. Está aí. Então, nós precisamos ter um outro olhar. Eu falo muito, né? É diferente quando a gente fala em procedimentos de SUS, é diferente de uma maternidade, nada contra, né? Mas tem que ter um outro olhar. Tem que ter um outro olhar. Eu acho que não dá para ficar hoje assim, uma coisa muito estática. A gente tem que ir melhorando, inovando, mas essa inovação custa. Para isso, nós precisamos ter recursos, né, definidos. Eu estou na área da saúde há muitos anos e aí eu escuto há muitos anos, né, essa questão de que a gente precisa ter, enfim, uma regulamentação para atualização, por exemplo, da APAC. E aí eu vou aproveitar, vocês também já escutam isso, então a gente fala em atualização da APAC, principalmente a APAC de oncologia, há muitos e muitos anos, e de vez em quando a gente tem uma ou outra. Vocês acreditam que uma solução, e aí eu estou aqui, né, pensando nas oportunidades que a gente está tendo agora de mudança aí em todo o sistema, porque a gente está vendo um monte de coisa mudar, seria uma oportunidade de se estabelecer, talvez, um movimento para que, a cada 2 anos, como foi estabelecido, por exemplo, dos protocolos clínicos, né? Acho que a maioria sabe que os protocolos clínicos, né, ou os DDTs, né, que são as diretrizes que regem aí diagnóstico e tratamento, que orientam, como bem falou o Maiolino, elas deveriam ser, né, se tiver inovação, a cada 2 anos atualizadas. Então, está posto. Mas isso não significa que esta atualização vá trazer recurso para dentro, vamos dizer assim, né, daquele protocolo, daquela diretriz. E, obviamente, se a gente atualiza e coloca coisas novas, eu tenho um custo adicional do que era. E a gente não vê isso. As APACs. Estou aqui também, gente, viajando, estou colocando coisas aqui para a gente pensar. Seria interessante a gente ter no mesmo ritmo que eu tenho a atualização do PCDT, ou paralelo a isso, uma atualização de APAC? É uma solução viável? Eu acho assim... Olha a cara do gestor. Não, sinceramente, se voltasse retroagir, se você pegar só a inflação da saúde, né, pegasse essas APACs que estão defasadas, né, e corrigisse pela inflação da saúde, eu garanto que... Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Essa é a questão, vai vir... Mas, realmente, eu entendo a colocação da APAC ter sido colocada como não como um financiamento daquele tratamento específico, mas de linha de tratamento, não é o financiamento do remédio. Às vezes eu falo isso no hospital, não é o financiamento do remédio, é da linha de tratamento. Isso está muito claro, pode ler, não é do remédio. Entendeu? Então, assim, isso há muito tempo. Mas eu realmente hoje, eu tendo a acreditar que esse modelo está superado. A gente precisa de indicadores, né? De indicar aquela ferramenta, não é jogar a PAC fora, né? Porque você tem ali um sistema em que você, como um indicador, você pode dizer do tratamento, utilizar o banco de dados da PAC, o modelo, enfim, mas não diretamente relacionada ao financiamento. Separar, né? Você tem ali um orçamento, você tem os indicadores, você usa aquela ferramenta como um indicador e pronto. Eu acho que não vai dar para corrigir, não. Mas agora, tem que ter correção do orçamento, né? Tem que estar dentro do orçamento do Ministério, enfim.
Eu vejo assim, talvez, se nós partirmos de uma cobertura, de um tratamento não fragmentado, eu acho que a gente consegue avançar nesse sentido mesmo, porque aí aquele medicamento, vamos falar assim, de ponta, aquele medicamento novo, né, de uma nova tecnologia, ele vai estar embutido dentro do tratamento, dentro daquele processo do tratamento do paciente. Então, eu vejo talvez como uma solução. Pode ser uma solução, sim. Hoje, rever a PAC não vai acontecer. Soraya, nós vamos, ó... Por isso que eu estou provocando aqui. Vamos passar aí mais 10, 15, 20 anos, sabe? Eu vou falar aqui, talvez o pessoal... Doutor Ângelo, acho que talvez lembre do famoso chequinho do INAMPS, né? Que era Falei, o que não vamos falar em tempo, em idade. Mas aqui, por favor. que era como eram feitos os pagamentos antigamente da prestação do serviço, né? Eu acho que só se voltamos a esse modelo aí, né? Ó, tratou, custou tanto, faz o chequinho, o INAMPS vai lá e te paga, né? Mas aí a gente sabe que não vai existir financiamento para isso, não vai existir orçamento para isso. Então a gente precisa... eu acho que é assim, vamos rever esse modelo. Não dá mais para hoje a gente ficar se atendo somente à PAC. A responsabilidade está caindo em cima do prestador, porque o gestor pega a portaria 1399 e fala assim, ó, não está aqui, está escrito aqui, ó, você como CACOM e o NACOM é responsável pelo tratamento. Se o médico prescreveu, você tem que dar, né? Mas não é bem assim, né? Aí a gente vai para outras leis, não diz isso, né? Então, a gente tem que chegar agora, e eu acho que é o momento da gente definir isso, né? E nós definirmos como nós vamos fazer isso. E aí eu já vou aproveitar aqui, já tenho chegando umas perguntinhas aqui para vocês, mas antes eu vou aqui também fazer uma outra provocação, já que estamos falando disso. Bom, vocês acham que, eu escutei isso também já, até numa reunião que nós tivemos no próprio Ministério, enfim, de outras coisas, né? Não foram eles, obviamente, que falaram, mas a discussão com esse Qualionco, por exemplo, nós vamos acabar com as APACs para oncologia? Eu acho aquilo que, assim, poderia ficar no futuro como tão somente como indicador, não está diretamente relacionado ao financiamento. Eu tenho uma sensação, assim, eu acredito muito que o gestor local, não estou falando do secretário municipal de saúde, não, estou falando do diretor do CACOM e do diretor do NACOM. Ele tem que ter, porque muitas vezes ele vamos dizer, responsabilizado por uma série de coisas, enfim, mas assim, ele tem que ser responsável pela qualidade do atendimento do serviço dele. Ele tem que ficar claro, né, que ao prestigiar, né, aquele adequado atendimento oncológico, oncohematológico dentro do serviço dele, ele vai ser premiado. Esse é o ponto. Eu acredito nisso. Eu acho assim que se tiver uma possibilidade desse gestor administrar bem, porque não adianta você chegar, você vai ser classe A, você vai estar orçamentado adequadamente e naquela unidade não ser utilizado o tratamento que está sendo adequadamente recomendado. Não é fazer tudo, não estou dizendo que tenha que ter o tratamento de ponta, mas o que está dentro do guideline, o que está dentro das diretrizes, ser efetivamente utilizado e ser cobrado aquela qualidade de atendimento, entendeu? Então, assim, eu acredito que vai ter um maior, vamos dizer, a palavra empoderamento, né, que é muito utilizado, um maior empoderamento do gestor local. Eu acho que é isso, né? Eu dei esse exemplo, gestores locais entenderam a importância de usar, por exemplo, o bortezomib lá no passado e compraram, mesmo que aquilo desse prejuízo ao sistema, ao seu hospital, entendeu? Então, eu tenho esse entendimento que pode ter um avanço nesse lado, entendeu? Eu acho que não vamos mais ter, elas vão ficar, né, a tabela, vamos falar assim, né, as APACs vão ficar como um mero instrumento de média histórica, né, para a gente poder, inclusive para a gente poder mostrar, olha, eu estou recebendo mais pacientes de mama, estou recebendo mais pacientes de hemato, né, para você discutir isso com o gestor local. Então, eu vejo assim, né,
Agora, só partindo, se nós tivermos um orçamento definido, né, não tenha dúvida, doutor Ângelo, que o gestor lá, ele vai dar o melhor tratamento, sim. Hoje, inclusive, para ele fazer isso, ele vai ter que cortar de algum lugar. Nós não temos esse orçamento compatível com isso. Eu vou ter que cortar, de alguma coisa eu vou ter que cortar, né, para poder cumprir, né, ou dar a melhor qualidade para o paciente. A nossa expectativa é nesse sentido mesmo, que as coisas melhorem. Ótimo. Assim esperamos. Aí tem uma pergunta aqui que cita o doutor Maiolino, mas é para o Pascoal. Então, o doutor Maiolino citou com propriedade o dilema ético que é trabalhar na medicina, nós falamos isso aqui, né? Privada e na medicina pública, né? De manhã você está num lugar, à tarde outro, completamente diferente, né? O sistema, e aí os médicos migram, obviamente, né? E aí é o sonho dos pacientes também migrarem, não é? Porque hoje as pesquisas mostram que a maioria das pessoas hoje no Brasil querem ter um plano de saúde, né? Qual é o seu sonho? É ter um plano de saúde, né? A primeira ou segunda preocupação do brasileiro e uma das maiores aspirações. Exatamente. Então, dentro desse dilema que é o do médico e a aspiração, né, do brasileiro, né, do paciente, né? Pascoal, como é que seria possível conseguir um financiamento mais adequado dentro desse cenário mais real, né? Você falou do possível e do imaginário e do que é possível, né? Como é que ficaria, né? Se você pudesse extrapolar um pouco esse cenário ideal, como é que deveria ser? Bom, hoje o que eu vejo é que nós, enquanto entidades, não conseguimos extrapolar, né? Não dá. Com esse valor que nós estamos aí hoje, é humanamente impossível, né, esse orçamento que a gente tem. Primeiro porque a gente nem sabe quanto é, né, quanto se gasta em oncologia. Isso, quanto a gente gasta? Não se tem. A doutora Marinês até apresentou alguns dados, mas eles também são fragmentados, né? São, porque ali ela fala média e alta complexidade, né? Nós sabemos que, às vezes, na média complexidade, você tem pacientes que não são necessariamente tratados na oncologia, né? Então, não dá também para termos como base esse próprio orçamento do Ministério da Saúde. Então, eu vejo assim, não temos, não vemos. E eu não vejo perspectiva, se não houver melhora do valor do financiamento, né? Nós vimos ontem aí valores de 127 bilhões, né, em termos de orçamento para a saúde. O André Médici disse lá que precisaríamos melhorar, né, até citou valores que seriam necessários. Mas, assim, precisa haver uma melhora. Da forma como está, nós, enquanto prestadores, vamos continuar tendo dificuldades em relação a isso. E chamam por uma coisa mais grave ainda. O doutor Ângelo falou que hoje ele coordena um serviço de residência médica. Nós estamos vendo nos hospitais de oncologia, que têm hoje residência médica, não estão preenchendo as suas cadeiras de residente em oncologia, né? Talvez por conta disso. Por não ter um atrativo onde ele possa, efetivamente, para o SUS, prescrever a mesma medicação que, às vezes, ele prescreve para um paciente de convênio, né? Então, tem esse agravante ainda. Que nós vamos chegar numa hora que nós não vamos ter também mais nem médicos oncologistas tratando aqui o SUS no país, né? Assim, lá no Arnaldo Vieira de Carvalho esse ano não tivemos. Muriaé, que é um hospital afiliado ao ABFIC, também não teve esse ano, né, preenchendo cadeiras de residentes, né, por conta disso. Não há uma atratividade em relação à qualidade do tratamento para o paciente com o SUS. Tem outro aspecto, viu, Pascoal? Pelo amor de Deus, eu também atuo no sistema privado, mas as residências no sistema privado são preenchidas e você vê que tem esse aspecto também. Então, assim, aquilo que eu falei no início, né? Alguns serviços bons, né? Eu conheço Arnaldo Vieira de Carvalho, Muriaé, assim, eles podem dar uma excelente informação para um oncologista, não preenchem. No próprio hospital universitário, para hematologia, o quê? Uma parte nossa é oncohematologia. Felizmente, a gente tem preenchido as vagas de residência em hematologia, mas teve um período, alguns serviços de hematologia também, que eram no passado de ponta, também não tem, públicos, né, que eu digo, não tem preenchido. Eu acho que vai muito na direção, talvez menos um pouco da aspiração dele de se fazer oncologia, de se fazer hematologia, e sim pela própria estrutura de formação
do hematologista, do oncologista naquele serviço público, você entende? É a experiência que ele tem. Como a gente brinca, a Pois é. mão, né? Não tem mão para Pois fazer. é, por exemplo, não tem não pode oferecer o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo, e isso é realmente muito angustiante. E não cria também a experiência do médico com aquele tipo de tratamento, Exato. não é? Uma das soluções que a gente encontrou na formação do residente é fazer um intercâmbio, porque também tem um aspecto, é importante que quem está fazendo residência no privado ter uma experiência no sistema público e vice-versa. Então eu tenho procurado, de alguma forma, a gente tem procurado estimular esse intercâmbio, entendeu? Mas, assim, se você for olhar o que são serviços de absoluta excelência no público, claro que existem, eu cito vários, né? E na formação, porque ainda hoje, por exemplo, a formação de um pesquisador, ainda hoje eu digo a você, assim, nas universidades, no sistema público que isso acontece mesmo, a pesquisa de ponta, ainda o sistema privado ainda não consegue, principalmente não a pesquisa clínica, porque essa também no privado está se expandindo, mas a pesquisa de ponta, a pesquisa básica é feita nas universidades, né? E nas grandes instituições, como o INCA, o ICESP, enfim. Mas, assim, tem que haver um equilíbrio maior. Sem esse sistema, sem o orçamento, aí já estamos falando de pesquisa, estamos avançando na pesquisa clínica, mas sem um orçamento adequado, isso vai ficar sempre um desequilíbrio muito grande, né? Então, eu vou aproveitar aqui o gancho, né? A gente já falou um pouco disso, mas não, né, diretamente, e vou pegar esse gancho entre o público e o privado, e aí vou fazer uma pergunta para vocês, porque a gente, como paciente, dentro das associações de pacientes, como sociedade, a gente sempre discute essa questão do que o paciente que está, né, que tem um plano de saúde, que está no privado, tem um atendimento diferente, ou tem acesso a algumas coisas, e o que está no público tem outra realidade. E aí eu queria a opinião de vocês, e aí, né, tanto como gestor, como médico, como que olhar essa diretriz que a ANS colocou, né, que é a agência que coordena os planos de saúde, de dizer que ele vai usar os mesmos critérios que a Conitec para avaliar ou não, ou para aprovar ou não um medicamento. E aí eu vou dar o meu ponto de vista. Eu acredito que a partir do momento que a gente pague um plano de saúde, eu tenho acesso a ele, e o próprio nome da agência já diz, suplementar, né? Então, ela é igual, eu brinco que é igual tomar suplemento alimentar, né? Você está suplementando algo. Então, assim, a gente brincou o plus a mais, né? A gente falou, o a mais, né? É o plus a mais aqui, fazendo a brincadeira. Então, eu tenho adicional àquilo que já me é ofertado como cidadã brasileira, porque, né, a gente parte que o SUS é universal, qualquer um tem acesso a ele. Então, se eu acho que aquilo não é suficiente para mim, eu pago um plano de saúde para eu ter a mais. E hoje a gente sabe que cada vez mais a ANS tem considerado, né, as avaliações da Conitec até para negar algumas coberturas, alguma coisa. Como é que vocês veem isso? Quem quer começar? Eu posso começar. Não, eu sorri porque eu lembrei da gente falando da Dinamarca lá fora, né? Entendeu? Dos sistemas, do Dinamarca, porque possivelmente o modelo do Qualionco, que eu ouvi falar de vocês, vai seguir um pouco do modelo do que é feito do DRG. Do DRG, a forma de remuneração. A forma de remuneração que é feita na Dinamarca. E aí eu brinco que eu fico lisonjeada de estar sendo comparada ficamos, né, com Exato. A Dinamarca. Vamos ver se teremos o mesmo acesso que lá. Eu posso estar falando alguma coisa que seja uma utopia, mas no meu entendimento, que deveria funcionar, eu não discordo totalmente dessa questão, mas eu entendo que a saúde suplementar como mais ou menos nos países europeus, na Alemanha, como é, né? Você tem lá um sistema público que cobre o que é fundamental, e o teu upgrade pode ser eventualmente num hospital que tem uma hotelaria diferenciada, um quarto. Eu não concordo com o tratamento. O que me incomoda é ter linhas de tratamento diferentes, então, para pacientes que são iguais, entende? Assim, eu consigo entender que você pagou alguma coisa suplementar, que você tenha
uma hotelaria diferenciada, um concierge, né? O pessoal fala muito isso. Então, assim, isso não é uma coisa que me incomoda, né? Eu defendi no passado o modelo e não deu mais certo, né? Até mesmo nos hospitais públicos, de ter alguma ala que pudesse ter um atendimento para convênio. Mas aqui no Brasil isso acabou que não funcionou. Na realidade, não funcionou, né? Eu entendo que teria que ter um modelo desse tipo se você tivesse um sistema assim, né? Então você tem lá mas é simplesmente uma mudança no máximo de hotelaria, tudo. Mas algumas coisas eu acho que são pétreas. O tempo para fazer o diagnóstico desse paciente, o modelo de tratamento, eu acho que tem que ter uma equidade, né? Você pode ter diferenças nesse tipo de situação, como eu citei da hotelaria e algumas outras, né? Entendeu? Mas não mais do que isso, senão você vai estar realmente criando dois sistemas muito desiguais, né? Eu concordo, eu acho que indo para o lado do SUS, nós temos um sistema único de saúde. Então, todos os 210 milhões de habitantes teriam direito a um tratamento. Então, acho que essa diferenciação não deveria existir. E vejo que a ANS está aproveitando do mesmo subterfúgio que o sistema público utiliza para acabar se utilizando também, né? Eu acho assim, de um lado acho que está correto, mas de outro também acho que não está correto o que a ANS está fazendo. Então, não sei se fui claro no que eu falei, mas é nesse sentido mesmo, né? E é um dilema. Eu vou aproveitar que o público não autorizou e eu também não vou autorizar, né? Então, não sou assim muito concordatário nesse sentido, né? Dessa forma, né? Mas agora volto para o outro lado. Nós temos um sistema universal de saúde. Todos têm direito, né? A Constituição deu esse direito que todos têm direito à saúde, né? Que é um dever do Estado. Mas o que a gente vê que não é um dever do Estado, né? Ele até cobre, mas tem todos os limites, como vocês aqui já falaram. E a gente falou muito, né, disso que assim, a gente falou muito do financiamento e a gente vem aqui acompanhando, né? Ontem, hoje também a gente acompanhou aqui, né, um painel antes desse, falou bastante também da questão do financiamento. E aí vai uma pergunta: é só financiamento ou a gente escuta também, né, e aí como usuário, que a questão é que a gente não sabe, ou que o sistema, e aí eu sempre pergunto quem é o sistema, né, não sabe gerenciar esse orçamento, ou não sabe alocar os seus recursos, porque todo mundo diz, né, o Brasil tem dinheiro, né, a gente tem, mas está mal gerido, né, a gestão é ruim. E aí eu já vou aqui para a pergunta para o gestor, né, como é que é isso? Como é que se vê isso? Quais são as soluções? Concordo. Você viu ontem, a doutora Marinês apresentou uma planilha que tem estados que não estão gastando o recurso, ou seja, vai para o estado, ele recebe o recurso, mas não está tendo produção para o recurso que está sendo utilizado. O que também é um erro. Eu acho que aí teríamos que, eu acho que anualmente tinha que se sentar e falar: vem cá, Estado de São Paulo, você recebeu 100 milhões, mas você só gastou 90. O que você fez com os outros 10? Né? Então, eu vou tirar 10 do orçamento do ano que vem. E dou para o outro que eu pode vou ver gastar onde está mais. Precisando, né? Então, tem muito disso, né? Recentemente, com a Covid, a gente verificou estados aí que recebeu, municípios que recebeu recurso para tratar o Covid e não gastou dinheiro. Diz que, segundo informações, está parado ainda lá esse dinheiro. Então, vai lá e recolhe, né? Já que ontem se falou lá na lei complementar 141, né, que fala sobre a responsabilidade dos fundos de saúde, eu vou lá, eu recolho. Você não gastou, eu vou recolher, né? Então, nesse ponto também, eu acho que o poder público falha, né? Então, nós precisamos rever isso aí. Vamos ver em cada estado quanto cada um está gastando. E vamos ver. Eu acho que tem serviços aí que está sobrando teto. Eu acho que tem. Que eu tenho alguns que eu sei que não está cumprindo com o teto. Mas, assim, precisamos mexer também nessa ferida. E eu acho que aí também faz parte
do gestor, né? Mas aí entra aquela política de que eu não vou mexer com aquele estado, não vou mexer com aquele município. Não é. Saúde não se faz dessa forma. Não dá para se fazer política com saúde. Saúde nós precisamos tratar como saúde mesmo, né? Como gerenciar melhor esses gastos. Eu acredito, Soraya, que muito desse dinheiro que nós temos hoje no orçamento da saúde está sendo mal gasto. Está sendo mal gasto mesmo. Lamentavelmente, eu acho que é isso, né? Dessa forma. Relatei ontem, inclusive na fala da deputada, tem município aí que é mais fácil comprar ambulância e mandar o paciente tratar no outro local, e eu seguro o dinheiro ali no meu... sai muito mais barato, né? Não é assim que se faz política, não. Não é assim que se faz saúde, vamos falar assim, né? Então, eu acho que também temos que corrigir essa parte. Eu não sei como que o Ministério vai mexer com isso, vai haver um problema muito sério com o CONAS, CONASEMES, vai haver a relutância em tirar dinheiro do meu teto, né? Mas tem que mexer. Eu acho que é uma ferida que precisa ser revista. Quer opinar, doutor Ângelo, Não, eu quero sobre até isso? a minha preocupação também, voltando especificamente para a área de oncohematologia, é que inclusive faltam dados, né, Pascoal? Então, o problema todo, muitas vezes eu acho que essas questões podem estar até subnotificadas, né? Se você não tem uma notificação compulsória dos casos de câncer no país, né? Você não tem um banco de dados adequado, entende? Você não tem uma unificação de prontuário desses pacientes, né? O paciente vai, às vezes, nem de um município para outro, situações de um estado para outro para fazer tratamento, não se sabe o que foi aquele outro. Está aí um indicador, o RHC. Se você tem um RHC eficiente, um registro hospitalar de câncer eficiente, você vai ser melhorado, você vai ter um benefício, você vai ter um incentivo. Nós sabemos que está lá na portaria que é obrigatório o CACONA ter o registro hospitalar de câncer, mas a gente sabe que muitos não têm. Então está aí um indicador que pode ser... Mas você não acha que exatamente com esse modelo do Qualionco, se for então, implementado, isso vai ser a primeira coisa obrigatória? Isso, né? Exatamente. Nós temos lá hoje, as informações são tiradas do DataSUS, coisas que já foram feitas, e ainda assim com atraso, porque o DataSUS ainda tem um prazo lá que o gestor ele pode fazer a informação... Até 6 meses? Isso, exatamente. Então temos esse agravante ainda, né? Que o que está lá não é o real ainda, pode mudar daqui 6 meses, pode ser mudado. Então, assim, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Sabe o cachorro que fica correndo atrás do rabo? É isso que nós estamos fazendo hoje em termos de política de câncer no país. Por quê? Porque nós não temos esses dados. Muito bem colocado. Agora, veja, se a gente tiver uma política nacional de câncer, igual as outras políticas, né? Você tem o modelo do Sistema Nacional de Transplante, a política nacional de hepatite, HIV, esses programas dentro do Ministério, vacinação, né? Tem esses programas dentro do Ministério, são programas diferenciados, com orçamento, com tudo. Não tem como a gente não ter um Programa Nacional do Câncer, entendeu? Porque tudo isso, aí teria que ter uma estrutura administrativa dentro do próprio Ministério da Saúde que gerenciasse esse tipo de coisa. Eu acredito que com esse modelo novo, ele só pode funcionar, a gente não conhece bem os detalhes do modelo, né? Mas ele só vai poder funcionar se tiver um sistema como esse dentro do Ministério. Eu acho impossível, porque senão vai ficar, mais uma vez, eu penso, vai ficar muito aleatório e vai se desperdiçar recursos, como você está falando, né? Por E isso como que isso chega, né? Do Ministério para a ponta, né, Pascoal? Por isso que eu falo que, eu não sei se ele tem perna, mas de repente o Instituto Nacional de Câncer tinha que ser um CACON de excelência. Esse sim vai fazer todo o trabalho de política de câncer, de controle. Eu acredito que eles não tenham pernas, né, de pessoal para isso, né? Mas o ideal seria, não é? exatamente, o ideal seria dessa forma. É uma política nacional de câncer. Quem vai exercer? Eu acho que, assim, eu conheço relativamente bem, por trabalhar com transplante de medula, há muito tempo, assessorei o Ministério dentro do Sistema Nacional de Transplante. Funciona. A gente tem um modelo de... não é perfeito? Não é perfeito. Mas eu quando quero discutir transplante de medula, eu sei onde eu vou, até o prédio, aquele prédio anexo lá, eles têm... Entendeu? Assim, eu sei onde ir, entendeu? Para discutir isso, né? E tem pessoas altamente... A gente, às vezes, tem pessoas altamente, funcionários técnicos do Ministério da Saúde, que são extremamente dedicados àquele trabalho.
que tem aquilo como uma missão. Posso citar vários e várias vezes, as pessoas criticam o funcionalismo público, mas que tem uma dedicação única àquele trabalho e uma adoração pelo SUS, entendeu? Mas tem que ter seu trabalho reconhecido e tem que ter a estrutura para trabalhar também, entendeu? Então, eu entendo que, para alguns programas, tem que ter a Política Nacional do Sangue é regida por um programa nacional, entendeu? Talvez aí que nesses 32 anos de SUS, esses são programas de sucesso. Muito. Esses o SUS deu certo, né? Como o senhor falou, esses programas de excelência. Por quê? Avançou, por quê? Porque foi tratado com qualidade, foi tratado com indicadores, e assim vai para frente. Nós tínhamos, antigamente, a Fundação do Câncer dava suporte para o Instituto Nacional do Câncer, né? Então, era um braço do Instituto Nacional do Câncer. Então, onde se tinha os indicadores, estatísticas, funcionava a parte do redome, né? Cuidava Isso, muito exato, bem, exato. o senhor deve conhecer bem, né? De repente, o Ministério Público foi lá e acabou com tudo isso, né? Ou seja, destruiu uma coisa que estava andando e que poderia agora dar um suporte fantástico, talvez com essa nova política do Qualionco aí que está para vir. Sem dúvida. A gente tem aqui falado, eu acho que o que está permeando, né, essa hora e pouquinho que estamos falando, é muito essa questão, né, de como é esse financiamento, como é que a gente paga o gestor, como é que a gente paga, né, os tratamentos, vou dizer assim, até para a gente entender melhor, né, para o público entender um pouco melhor, e também, né, como é que o médico vem tendo essa visão. E a gente chega aqui, né, a algumas conclusões ou algumas soluções, né, que assim, sim, estamos evoluindo, tudo isso que vem acontecendo é uma evolução, mas que, de novo, e aí você falou de correr atrás do rabo, às vezes eu me sinto assim, porque a gente discute oncologia há tanto tempo, né, e não só oncologia, mas sistema de saúde, e a gente sempre vê que as questões são financiamento, né, ou o orçamento e a gestão, né? E aí a gente traz aqui algumas propostas realmente, né, de como é que pode fazer, né? Vocês dois trouxeram aqui, colocaram alguns indicadores que são possíveis, algumas formas até de fazer a gestão um pouco organizada. Até para a gente já indo para as nossas conclusões aqui, que daqui a pouquinho está dando o nosso tempo, eu queria entender, vocês falaram também, né, de como vocês tentam, né, como é que se aproximar do governo para a gente fazer essa discussão e aí de financiamento, mas de novo, vou puxar aquela pergunta que veio, né, no ideal, né, como é que vocês fariam? Não, hoje eu sou o dono, né, eu falo, o dono de tudo, né, como eu faria, né, eu queria, só para a gente pensar um pouco nesse ideal e que talvez a gente possa, né, como sociedade, e aqui a gente está no movimento da sociedade organizada, e de propor isso de alguma forma, né? Então, assim, o próprio TJCC, ao final desse evento, eles compilam tudo e fazem propostas, né? O documento direcionador deles, eles organizam essas demandas e levam. Então, depois dessa discussão toda, a gente pensando, né, na conquista que a gente teve e também nesses desafios ou na proposição, porque a gente falou muito em proposição aqui, né? Você assumiu hoje, sentou lá na cadeira de quem tem a caneta. O que vocês fariam? Quem quer começar? Olha, a pergunta é desafiadora. Eu não vou nem falar em dinheiro, nem em recurso financeiro, tá? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisaria implantar uma excelente política de prevenção, de rastreamento, prevenção, que é a entrada do paciente no sistema. Uma melhoria no nosso diagnóstico. Com isso, nós começamos a eliminar, né, que esse paciente chegue lá na frente num estadio avançado da doença, né? Então, já vamos começar a economizar recursos lá na frente. Então, seria primeiro essa política, uma política eficiente, né, de acesso, uma política eficiente de prevenção, de rastreamento, de diagnóstico efetivo, né? Em segundo lugar, dar um suporte, né,
para que os hospitais possam, eu vou falar aí no caso dos prestadores, possam trabalhar melhores cirurgias, né? Cirurgias com tecnologias. Por quê? Porque você vai diminuir o tempo de internação do paciente, né? Outro dia eu estava conversando com um profissional médico, ele veio me explicar o problema de biópsia de câncer de pulmão, né? Hoje você não consegue fazer porque há uma fragmentação. Ele paga uma biópsia, ele paga uma tomografia, né? Ele não paga o anestesista, que às vezes precisa para o paciente fazer a tomografia guiada, a biópsia guiada por tomografia, né? E aí o que acontece? Você vai lá, o cirurgião abre o paciente, esse paciente fica 4, 5 dias numa UTI, né? E de repente, às vezes, dá negativa a biópsia. Então, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser colocado, vamos falar, na ponta do lápis. Então, você vai melhorando o sistema. Eu acho que o ponto inicial que você falou, eu vou lá sentar na cadeira, eu vou fazer isso. Eu vou ver o acesso do paciente, eu vou ver o diagnóstico do paciente, eu vou ver como nós estamos tratando os nossos procedimentos cirúrgicos, né? Se são dentro de altas tecnologias, na rapidez do tratamento, da recuperação do paciente. Tudo isso, Soraya, vai diminuindo custo, tudo isso vai sobrando recurso. E aí nós vamos chegar na parte da alta tecnologia, na parte da quimioterapia, de medicamentos, né, de ponta, de tecnologia. Provavelmente vai ter recurso para isso. Eu não vejo de outra forma, né? E vamos melhorar a qualidade do paciente, né? Vamos definir que esse paciente não chegue lá na frente e caia num cuidados paliativos. E aí é pior ainda, né, quando ele vai para essa, desculpe a expressão, vala comum, né? E é isso que está acontecendo no país, né? Como eu disse, eles são descartados do sistema. Então, eu acho que é sentarmos e termos esse olhar crítico. Dinheiro vai sobrar se formos eficientes, se tivermos uma regulação eficiente, como eu disse no início. Não fazer o paciente rodar 200 quilômetros, 100 quilômetros, para fazer, às vezes, uma radioterapia, ou para fazer uma primeira consulta, ou para ir para um tratamento. Não é dessa forma. Eu acho que a gente vai conseguindo fazer com que ocorra uma economia de recursos financeiros. Eu acredito que aí nós vamos vai sobrar recursos aí. Aí vem a tal eficiência do sistema, eficiência dos prestadores de serviço, né? Eu vejo dessa forma. Bom, concordando já, gênero, número e grau, tudo que o Pascoal falou, acho que esse modelo. Vou puxar um pouquinho pela questão que a gente falou um pouco aqui sobre a valorização e a retenção do profissional de saúde. Eu estou falando de profissional de saúde, né? De toda a equipe multiprofissional. A gente tem essa discussão aí candente aí do piso nacional de enfermagem. É a enfermagem que toca o serviço para frente. Quer dizer, eu estruturei algumas unidades de transplante de medula. A primeira, antes dos médicos, antes de qualquer pessoa, a chefe da enfermagem era a pessoa central. Eu treinei na Itália, transplante de medula. Lá era assim, eu aprendi lá, quem mandava no serviço era a chefe da enfermagem. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso, né? Então, assim, esse profissional tem que ser altamente valorizado. Eu não estou discutindo se é pouco, se é muito a questão do piso, né? Mas se a gente não tiver uma valorização do profissional de saúde, que retém esse profissional de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, que esse profissional se dedique integralmente àquele CACOM, àquele UNACOM, que trabalhe de preferência só ali. Esse profissional tem jornadas extenuantes, trabalha em 3, 4, 5 hospitais. Os médicos ficam pipocando, não se cria um compromisso. Imagina numa área de alta especialização como a oncologia, a oncomatologia, como é que você pode conceber uma situação dessa? Então não tem como, mas tem que ter uma remuneração adequada. Passa pelo orçamento, tá certo? Então, assim, hoje você não tem aí uma... Eu defendo, sim, uma valorização desse profissional, mas não é de um corte linear, isso é muito discutível, né? Eu acho que deveria haver incentivos também no sentido da retenção desse profissional. Isso é uma outra discussão que a gente tem que ter. Mas não tem como esquecer disso, né? Senão o sistema não vai funcionar também. E aí, além do que o Pascoal falou, eu acho que tudo isso
vai confluir para uma política nacional de oncologia. Sem esse tipo de gestão como um todo, né, eu acho que seria a primeira coisa que eu acho que eu faria, honestamente. Seria criar um modelo desse. Eu entendo que o Quali-Onco, se vier à tona, vier a ser implementado, ele é uma parte, não é exatamente uma política nacional de oncologia. Ele é um modelo de gestão e de administração. Melhora, porque eu acho que vai ter um olhar nesse sentido mais amplo, mas precisa ter, sim, uma gestão a nível federal nesse modelo. Eu acho e aí o que a gente vem batendo aqui, orçamento. Orçamento, claro, não pode devolver dinheiro, né? E a gente vê isso acontecer com uma frequência. Não conseguia. Me assustou o que ela mostrou. É assustador, mas acontece mesmo, entende? Então, assim, eu acredito que isso seria, na minha opinião, se eu tivesse o poder da caneta, assim, seria isso. Seria esse o ponto prioritário. E se você me permitir, Soraya, só uma coisa, partindo do que o doutor Ângelo falou, segurarmos a nossa casa de leis aí, que não venha com... Né, eu acho assim, o piso da enfermagem é fantástico, não discuto a legalidade, tá correto, né, mas a gente precisa discutir com os russos. Não dá para fazer uma coisa... Né, você viu ontem a deputada falar que foi parar Barroso agora está definindo aonde vai buscar recurso para isso. Né? Então não é por aí. Então assim, pegarmos os nossos deputados que vão criar leis, que vão propor leis na área de oncologia, mas que se discuta isso amplamente, né? A gente não ser pego de surpresa, né? Que venham assim de uma forma do dia para a noite, cai aí a aprovação e pronto. Perfeito. E aqui tem outra pergunta que pode ser para os dois aqui, para a gente depois ir caminhando aí para o final, que para essas altas tecnologias, né, que a gente tem, que a gente já citou, a gente já falou um pouco, já andou aqui um pouquinho, né, nesse tema, mas vem uma pergunta aqui, né, a gente falou de financiamento, de gestão, a gente falou de protocolo, a gente falou de APACs, mas falamos do Quali-Onco, mas compra centralizada seria que é a pergunta do milhão, né? A gente sempre brinca, né? Então veio aqui para finalizar com essa, né? E a gente fala também nisso há muito tempo. Compra centralizada é uma solução para a oncologia especificamente? Eu estava me segurando para falar de compra centralizada, mas... Eu também. Não, faltando 5 minutos... Achou que não ia? Faltando 5 minutos... Mas veio a pergunta. Deixar o pessoal agitado aqui. Veio a pergunta. Todo mundo acordar. Eu acho sim, é uma solução. Né? Mas eu sei que o governo não quer nem ouvir falar disso. Isso já foi claro. Né? Nós tivemos recentemente um grupo de trabalho de tratamento sistêmico junto ao Consinca, né? Foi colocado lá compras centralizadas, mas eu sei que o governo não quer ouvir falar disso. Não quer por conta de que a gente sabe que a alegação dele é que o sistema é tripartite. Então, não só ele deveria comprar, mas estado e municípios onde tem o serviço. Então, mas é a melhor solução. Eu não vejo. Até um dia a doutora Marinês brincou comigo. Ah, legal, então, a gente vai comprar todas as medicações e vamos acabar com as APACs. Né? Eu falei, se for a solução, não tem problema nenhum. Pode ser, né? Não vejo problema. Eu não sou contra, né? Compra centralizada. Mas eu acredito que seja uma solução, sim. Né? Agora, eu não sei como seria essa forma de compras centralizadas. Né? Aproveito para dizer que a ABFIC, enquanto associação, está fazendo um trabalho nesse sentido só com os nossos associados, para tentarmos melhorar um pouco também a negociação, vamos falar assim, com a indústria farmacêutica. Estamos tendo resultados, estamos indo agora para um segundo lote de compras, né, dos hospitais que compõem a nossa associação. E, então, é um modelo. Eu acho que para o governo, para os prestadores e para os usuários, acho que seria a melhor solução mesmo, compra centralizada. A gente viu uma notícia, acho que há pouco tempo, até falando que a própria União Europeia estava vendo, né, esse modelo de pegar alguns países e fazer estas compras, né, de forma conjunta, alguns países pequenos e tudo. Eles estão começando lá. A gente já falou isso no passado, de fazer isso na América Latina, não sei se vocês lembram disso, né, de fazer isso na América Latina, então
talvez aí uma... E a gente já teve alguns sucessos aí com alguns medicamentos que o Ministério acaba comprando, né? Isso já é uma realidade para alguns medicamentos. Isso é. Eu não acho que seria para todos, né, Pascoal, Soraya? Eu acho que, assim, alguns medicamentos de alto custo, isso poderia ser feito, né, para algumas indicações que... limitados. Dentro da área de oncologia, a gente tem vários medicamentos que a compra é feita de modo centralizado, né? Entende? A distribuição, hoje, não é a dificuldade lá do passado, que tinha que estocar, né? Você consegue fazer a compra, é simplesmente um dado que você vai centralizar, vai efetuar e a entrega vai ser feita localmente, quer dizer... O próprio controle de quem vai usar, o CACOM e o NACOM que vai solicitar, né? Eu vejo assim como uma facilidade. Facilidade, né? Não resolve tudo, né? Mas eu acho que seria uma forma, talvez para medicamentos de alto custo, isso, né? Você exatamente. manter isso. Mais uma solução. Mais um ponto. Exato. Nós sentamos na cadeira do gestor. Pronto, vamos trabalhar, quem sabe, a ideia da compra centralizada. Muito bem. Bom, estamos aqui já no minutinho final desse painel. Gostaria aqui de agradecer muito esse papo. É sempre um prazer, né, estar com vocês e a gente bater esse papo. Se deixar, a gente fica aqui anos tentando resolver a saúde no Brasil, né? Esse papo vai longe. Mas a gente tem que encerrar. Então, eu queria caminhar aqui para as nossas considerações finais. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, foi um prazer mais uma vez. Eu estou aí, acho que no terceiro ou quarto encontro com o Dr. Ângelo Maiolino, estou aprendendo muito nessa parte, né? Recíproca verdadeira. Então, assim, está sendo muito prazer. Soraya, tivemos a oportunidade de dialogar no sábado, né, num evento também. Eu acho que só assim nós vamos avançar, trazendo o profissional médico, representantes de usuário, representantes de prestadores, né? É uma pena que não tenhamos aqui um representante do governo, do poder público, né, para poder fazer essa discussão, mas eu acho que é só assim que nós vamos avançando, né? E, mais uma vez eu conclamo, são 4 atores que estão no processo, esses 4 atores que precisam ser ouvidos: o poder público, os usuários, os prestadores e a indústria farmacêutica. Eu acho que só assim nós vamos avançar com uma política justa de oncologia. Eu não vejo de outra forma. Obrigada. Doutor Ângelo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no TJCC, né? Estar com vocês, a gente estivemos juntos no sábado, né, em Porto Alegre, e ampliamos a discussão aqui hoje, acho que foi bastante oportuno. Eu acho que, assim, como o Pascoal falou, a gente tem proposta, né? O mais importante, assim, porque muitas vezes a gente fica naquele lado de, não funciona, não serve, mas não, a gente realmente quer ser ouvido e com proposta concreta, não é utopia, a gente entende que a gente é um país de renda média, um país que tem enormes desafios, que tem um sistema único de saúde, que mal ou bem é o único de saúde para 210 milhões de pessoas, é o maior do mundo, né? Todo o sistema de saúde no mundo inteiro enfrenta desafios enormes, né? E a gente tem mais, porque a gente tem as doenças de alta complexidade, e a gente tem os problemas básicos de fome, desnutrição, problemas de pobreza. Então, assim, conciliar isso tudo é um desafio grande, mas sem dúvida nenhuma, escutando todo mundo e fazendo proposta, encaminhando essa proposta, fazendo com que nos ouçam, que a gente pode avançar. Então, obrigado aí pela oportunidade, ao TJCC, foi excelente. Gostaria de agradecer o tempo de vocês de estarem aqui, né? Também, doutor Ângelo, Pascoal, de estar aqui conosco, todos vocês que estão nos escutando, e acho que a gente finaliza aqui, eu finalizo esse painel falando que a gente tinha uma pergunta, né, que os desafios a gente já sabe, mas é possível a gente melhorar, criar uma ilha realmente de sucesso? E a resposta é sim. Nesse painel vocês puderam ver algumas propostas que foi, né, falado, e eu espero realmente que a gente consiga avançar e aproveitar isto. Obrigada a todos. Obrigado.